no Jahannam e depois vai ser perguntada o que é que você sentiu por aquele instante só que você esteve lá. Então essa seria uma pessoa, a pior pessoa, a pessoa que viveu todo tipo de calamidade, de problemas, mas ele vai dizer: eu nunca senti, nunca vivi dificuldade nenhuma, juro em nome de Allah, não houve dificuldade nenhuma, porque aquela dificuldade do Jahannam é extremamente severa. A pessoa que viveu a pior miséria nesta vida mundana, a pior que seja, ele é ainda muito feliz em relação ao castigo do Jahannam. E aquela pessoa que viveu no maior dos confortos, ele é miserável diante do conforto que Allah subhanahu wa ta'ala criou para nós no Jannah. Com essas palavras quer dizer que esta nossa vida mundana não é um divertimento. Pessoas, não é? ربما يود الذين كفروا لو كانوا مؤمنون. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: um dia dirão aquelas pessoas, não é, que foram descrentes, quem dera que eu tivesse sido crente. ربما يود الذين, as pessoas vão desejar. Por mais que você veja hoje as pessoas organizadas em primeiro mundo, vivendo do melhor, tem pessoas que são donas do mundo, entre aspas, ditam tudo, controlam até governos. Se a gente às vezes imagina a riqueza que a gente tem aqui, não tem. Tem pessoas que têm riquezas de séculos. Existem pessoas que são ricas a este ponto, há séculos que as famílias são ricas. Essas pessoas mesmo, Allah diz no Corão: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مؤمنون. Ele vai desejar no dia da Qiyamah: quem dera que eu fosse crente. يود الذين كفروا, quem dera. Apesar de ter toda a sua família, geração de geração, séculos de séculos, no melhor dos confortos, controlam continentes, pessoas que têm monopólio de governos em suas mãos, vão dizer isso no dia da Qiyamah: ربما يود الذين كفروا لو كان, quem dera que eu só tivesse tido fé, imã, não é? Por outro lado, um crente pobre, sem nada, insignificante nos olhos das pessoas, mas mesmo ainda em vida, na hora da morte, consegue ver e morrer tranquilo, feliz, alegre. Allah diz que a pessoa vai morrer com itminan, com tranquilidade, não é? Então, mesmo rebolando numa pior doença. Então, prezados irmãos, resumindo, a vida não é uma brincadeira, não é? Allah subhanahu wa ta'ala diz que nós não criamos os céus e a terra la'ibin, como um entretenimento. Allah diz isso no Corão. Não criamos os céus e a terra como um entretenimento. Infelizmente, as pessoas, muitas de nós, levamos a vida como um entretenimento. E às vezes até levamos coisas sérias como brincadeira, até as coisas graves tratamos como brincadeira. E coisas, não é, sem nenhum valor, coisas insignificantes, nós exaltamos como se fosse a coisa essencial nesta vida mundana. Dividimos por coisas pequeninas, unimos, não é? Ainda que estejamos praticando coisas graves, nos unimos para praticar pecados, às vezes nos divergimos com base e por causa de uma coisa que até é permissível. Existe sayyi'ah, existe amalan salih, Allah subhanahu wa ta'ala, e nós temos que aprender a distinguir o pecado e daquilo que é uma boa ação, hasana, não é? Para nós, nesta vida, levarmos a sério o hasana, está? E nos afastarmos do sayyi'ah, do pecado, tá? O sayyi'ah, de uma forma geral, Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, não é? Al-birru husnul khulq, não é? A piedade é o bom caráter. Resumindo, de uma forma geral, não é? O bom comportamento.
Al-bir é piedade. Quer dizer, se quer ver uma boa pessoa, um piedoso, vê o comportamento. O resto é irrelevante. Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz no hadith que Allah subhanahu wa ta'ala não observa para as vossas aparências. Inna Allah la yanzur ila ajsamikum. Allah não repara para o vosso corpo, vossa fisionomia. Wala ila suwarikum. Allah subhanahu wa ta'ala não olha para essas coisas. Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah olha para os vossos corações e olha para as vossas ações, que significa comportamento, caráter. É exatamente aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala está preocupado das pessoas. Atitude, caráter, comportamento. Não aparências. Não aquilo que nós demonstramos. Não é? Aquilo que nós aparentamos. Não é? Nós podemos enganar com as nossas aparências. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala não está preocupado com as nossas aparências. Allah subhanahu wa ta'ala, nosso Criador, está preocupado com a nossa essência. Aquilo que realmente somos. Então, nós temos que investir na prática do bem. Porque as boas ações, elas é que fazem o nosso caráter. As boas ações são um exercício, uma terapia, não é? Que se dá para construir o nosso interior, para construir a nossa personalidade. Então, existem exercícios que são as boas ações. As boas ações devem fazer isso, devem construir, não é? Tem aquela passagem que vimos muito, acho que no Fazai Lamal repete-se muito essa passagem, que o indivíduo que roubou veio ao salat, alguém disse ao profeta, fulano faz salat, mas rouba. Então o profeta disse, brevemente o salat vai lhe impedir de roubar, não é? Então, o salat, inna salat, o profeta recitou a ayah, inna salat tanha anil fahsha'i wal munkar. O salat, ele impede de fahsha e de munkar, dos atos pecaminosos, da pouca vergonha, os atos vergonhosos. Então, o mu'min, o salat é então a terapia de onde a pessoa retifica o seu caráter. Então, a essência é o caráter. Sobre o zakat, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, Allah diz no Corão, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Leve dos bens que eles têm em forma de sadaqa, em forma de caridade, com a finalidade de os purificar. Quer dizer, essa caridade vai purificar o interior da pessoa. Então, o sadaqa não é apenas um ato exterior, não tem finalidade externa, fora, é interna. Deve purificar o indivíduo. É por isso que o zakat, quando é envolvido com qualquer ato exterior, é inválido. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão que la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Não invalideis vossas caridades, probando, causando dificuldade ao beneficiário. Então o indivíduo dá caridade, mas condiciona o seu sadaqa, põe requisitos, condições ao sadaqa. Sadaqa dá-se li wajhi Allah, la yuriduna bihi illa wajha Allah. O indivíduo tira e não pretende nada com o seu sadaqa, senão o agrado de Allah só. Quando o indivíduo faz sadaqa, é só, única pretensão, agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. Quando o indivíduo começa a perguntar, você faz salat para dar zakat? Quem disse zakat? A condição de zakat é salat. Onde é que está escrito isso? Você onde faz salat para dar zakat? Você faz salat, quer dar zakat. Vai fazer o que com dinheiro? Quem disse você que o sadaqa, zakat é condicionado ao que a pessoa vai fazer? Não é? Existem aqueles requisitos que Allah subhanahu wa ta'ala estipulou no Corão, são esses. Masarif zakat, está estipulado no Corão os pré-requisitos para alguém ser beneficiário de zakat, só são aqueles. Então, se Allah subhanahu wa ta'ala qualifica um indivíduo, que este indivíduo é merecedor de zakat, é só aquele requisito. Você não tem que procurar saber quais são as suas ações, se ele pratica boas ações ou não. O zakat não é para crentes mu'min com taco elevado, não existe nenhum sítio escrito. E o zakat dado com taco a pessoa que tem mais taco e a pessoa que não tem mais taco, não faz diferença para si. O zakat, o que Allah subhanahu wa ta'ala quer ver do zakat é a sua sinceridade em se livrar e cumprir com a ordem que Allah repôs sobre si, sobre aquele valor. O beneficiário daquele valor, Allah subhanahu wa ta'ala que estipulou e você não é responsável sobre isso. Não é? Você entregou o Sharia, até Fuqaha dizem muito, um termo muito simples, que a mão, a mudança de mão muda a regra do valor. Aquele dinheiro que é para mim, sadaqa, obrigado a tirar, para ele é um hadiya de Allah subhanahu wa ta'ala.
é um presente que Allah subhanahu wa ta'ala estipulou para o beneficiário. Pessoas têm até o hábito de dizer, não, eu não posso comer na casa daquele bairro, porque aquele bairro recebeu zakat. Não é? Como se aquele zakat fosse uma sujidade. Sujidade é para si, quando não tira. Não é para o beneficiário. O zakat nunca é sujidade para aquela pessoa que recebe. Muito pelo contrário, é um dinheiro digno. É um dos melhores dinheiros que ele recebe por Allah subhanahu wa ta'ala. Foi Allah que estipulou um rizq para o necessitado. Nunca é sujidade para ele, nas mãos dele. Era sujidade nas suas mãos fora de prazo. Era coisa podre. Nas suas mãos fora de prazo. É sim sujidade, por isso você tira tutahhirum, para purificar a si. Se você fica com ele, está a fazer pecado. Você está a praticar o pecado, é sujidade nas suas mãos. Mas na mão daquele indivíduo que recebe, ele não é sujidade nenhuma. Aliás, é um dos melhores bens. É um presente, é uma providência divina da Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah estipulou para aquele beneficiário. Agora, se o indivíduo é fraudulento e se colocou na posição de beneficiário de zakat, enquanto não merece, sim, para ele a impureza, é sujidade o zakat. Então, para aquele indivíduo que recebe merecendo, aquele zakat é um melhor, é como o malul ghanima. Sahabas também tinham ghanima, aqueles bens que vêm fruto de uma conquista numa batalha. Não é? Não é sangue, não é uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala, aqueles bens. Porque foi Allah que instituiu aquele bem. O canal foi providenciado por Allah. Ficar com este valor é que é pecado. Então, reter este valor fora de prazo, o zakat contamina toda a sua riqueza que você tem e ganhou de forma lícita até. Não é? As pessoas fazem comércio, praticam, não é? Trabalham de forma honesta, ilícita e ganham. Mas a avareza, a ganância, não é? Ou então a má fé, fazem com que a pessoa não tire o zakat, ou não tire o zakat na quantidade certa, não é? Aquilo que é obrigado, e isso contamina os seus bens lícitos que você ganhou. Então, porque você vai fazer rolling com dinheiro que é pertença do outro, é amana nas suas mãos. No dia em que completa haulanul haul, completa o ciclo anual, aquele 2% já não lhe pertence, é amana em suas mãos. É amana, por isso que os muttaqins, mesmo se tivessem que reinvestir aquele dinheiro, até o lucro entregavam ao beneficiário, porque ele entendia que esta 2,5% aqui já não me pertence, nas minhas mãos está como amana, e se eu, por falha, reinvestir, então o que ganhei de lá também já não devia ser contabilizado para mim. E você perde conta, só lembra que não, naquele ano não paguei zakat, 2 anos estou sem pagar zakat, e tira aquele 2,5%. Mas já fez rolling com dinheiro de dono. Contaminou ou não contaminou? Contaminou. Toda a sua propriedade, toda a sua riqueza fica misturada, não é? Com direitos de quem? Haqqun lisa'il wal mahrum. Um direito que pertence ao pedinte e aquele que está privado. Atenção, aquelas pessoas que estão privadas não escolheram estar naquela situação. Allah criou um sistema em que há dependência uns dos outros. Esse é o sistema que agradou a Allah. Allah é que fez assim o mundo. Uns deu capacidades, outros não deu. Não é? Reduziu. Uns deu mais isso, outros deu menos. Uns deu força física, a outros Allah subhanahu wa ta'ala deu força intelectual. E o mundo desenhou critérios de pagar salário. Isso tudo foi criado, tudo bem. Mas as pessoas nascem e encontram isso lá. Ninguém desenhou ser subordinado, ser subjugado, ser inferior do que aquele que é superior. Ninguém. As pessoas às vezes nascem dentro de um sistema que lhe torna inferior, outros avantajados. Tem pessoas que nascem, encontram condições para estudar, condições para trabalhar, condições para prosperar no país, na família, na sua casa, todas essas condições. Um nasce, filho do livro já tem em casa, o pai já conseguiu, tem dinheiro para estudar, tem, e outros nascem na miséria. Onde é que está a culpa individual? Não existe. Allah subhanahu wa ta'ala fez assim o mundo, fez funcionar desta forma. Então ninguém é culpado, não é? E cada um é encorajado a melhorar, não é? A sua condição e a melhorar as condições dos outros que estão em sua volta. Então Allah subhanahu wa ta'ala impõe àqueles que têm para entregarem, testando a eles, oferecendo àqueles que não têm. Mas também Allah subhanahu wa ta'ala impõe àqueles que não têm gratidão, shukr, não é? Allah subhanahu wa ta'ala, humildade, honestidade, ainda que esteja na miséria, na dificuldade, né? na escassez, mas Allah subhanahu wa ta'ala mesmo assim impõe. Então todos têm
uma obrigação. Então, aqui há pecado e há virtude. Há thawab e há azab. Para ambos, todos estão testados. E um indivíduo é testado com fartura, o outro é testado com escassez. Allah subhanahu wa ta'ala testa uns com escassez, outros testa com fartura. Testa uns com força, outros testa com fraqueza. Testa uns com saúde, outros Allah subhanahu wa ta'ala testa com doença. Mas todos estão num teste equivalente, desafiador ao mesmo nível. Não é fácil a um indivíduo, como posso dizer, avantajado, um indivíduo abastado, se precaver do pecado. Tem toda a facilidade. Tem toda a facilidade para praticar o mal, muito fácil mesmo. Tem megabytes disponível a qualquer hora, tem dinheiro no cartão, tem dinheiro em todos os sítios, compra o que quiser na hora, compra online. Ninguém sabe. Os outros não têm essa vantagem. Você tem disponibilidade a qualquer hora. Então, ser mu'min para si é difícil. Assim como é difícil ser mu'min para um pobre, um necessitado, que tem que agradar seu chefe fazendo pecado. Tem que agradar para manter seu emprego. Ele está entre emprego e desobedecer seu patrão. É grave também. Está no mesmo texto. Emprego está em jogo ou vou desobedecer o meu boss. Como vai ser? Epa, é difícil. Assim como é difícil para o seu boss também. Está ter tanta disponibilidade, todos os recursos em volta, mas também ser o que é crente a Allah subhanahu wa ta'ala, ser mu'min. É difícil para ele também. Mas também é difícil para quem? Para você que está na escassez, continuar sendo leal a Allah subhanahu wa ta'ala. Esse teste é para todos. Todos nós estamos nesse teste de pecado e de prática do bem. Mas, prezados irmãos, fazer cair no pecado não é o problema. Kullu bani Adam khata. Todo filho de Adam comete pecados. Não existe alguém que vai dizer que eu não cometo pecado. Não existe essa pessoa. Todos cometem pecado. Crentes cometem pecado. Aliás, Allah subhanahu wa ta'ala, o hadith do profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: Innal mu'mina, um crente, quando comete pecado. Então o mu'min comete pecado. Tá? O mu'min não é um indivíduo infalível. Porque o profeta sallam diz isso. O crente, quando comete pecado, não é? Nukitat lahu nuktatun sauda. Então, Allah coloca, nasce uma mancha negra. Hadith famoso. Fazal amal, referência. Ouve-se muito, não é? Hadith famoso. Então, nasce uma mancha onde? No seu coração. Nuktatun sauda. Nasce uma mancha no seu coração. Quando faz uma vez o pecado. Mas se a pessoa se arrepende, não é? Allah apaga. Apaga-se aquela mancha. O que significa, prezados irmãos? O mu'min está nesse estado de praticar, de errar e retificar, falhar e voltar para trás, falha às vezes, depois volta. Este é o comportamento. O imã é a manifestação deste conflito entre o pecado e o bem. Esta luta de subir e descer, este é assim o crente. Por isso naquela passagem que a gente também ouve muito fazer na mal hoje. Então diz o quê? Um sahabi perguntou a Rasulullah, quando a gente está diante de si, quando estamos diante de si, sentimos que o nosso imã está em cima, não é assim? E depois a gente se retira para casa, vai para casa, nos envolvemos nas coisas mundanas, está a ver? Então, sentimos-nos, não é? Aquele sahabi que veio dizer a Rasulullah, anfaqa, eu tornei-me hipócrita, porque eu estou bem, meu imã está bem na sua presença, mas na minha companhia em casa, no trabalho, ele desce, está a ver? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse o quê? Essa é a situação de um crente. Se vocês não fossem assim, então vocês iam ver até malaika, vocês já não serão mais humanos, não é? Vocês não seriam humanos. No outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Law antum la tudhnibun", se vocês não pecassem. E se vocês não pecassem, "Law antum la tudhnibun", e se vocês não pecassem, Allah subhanahu wa ta'ala traria outro povo que pecasse. Subhanallah. Allah traria pecadores, pecantes, não pecador. Vamos diferenciar. Allah traria pecantes se vocês não pecassem. Law antum la tudhnibun. Se vocês não pecassem, Allah traria pessoas que pecassem. Porque você estaria a invalidar a qualidade de Allah de perdoador. Então Allah é perdoador para quê? Ghafiru dhanb. Allah é perdoador. Allah é assim. Essa é a característica de Allah. Sem um pecador não se manifesta.
Então Allah criou assim o universo, não é? De Ghafur, Ghafir o Dhamb. Então tem que existir o Dhamb. O que não tem que existir é uma pessoa mergulhada no Dhunub, uma pessoa que vive, desfruta do pecado. Este é que não tem que existir. Mu'min já não é isso. Isso sim não é mu'min. O mu'min pratica, está nesse conflito contínuo. Ele erra e volta para trás. Ele erra e volta para trás. O crente é assim. Isso é que é iman. Iman é esta luta. Esta luta de querer virtude, de querer ser virtuoso. Esta luta em si é objetiva. É matlub. É objetiva, esse conflito, essa luta, este combate contínuo. É isso que é ser crente. Ser crente não é perfilar qualidades angélicas. São malaicas esses que estão sempre em cima. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: se vocês não pecassem, está a ver? Vocês teriam malaica. Não é? O profeta, aquele sahaba que disse anfaqa, tornou hipócrita. Então, prezados irmãos, o profeta corrigiu que não. Você não é hipócrita. O mu'min é assim mesmo. Dá tempo a tempo. Há momentos que sobe o iman, al-iman yazid wa yanqus. O iman não é estático. Não é? Não é estático, ele flutua. Sobe e desce, o iman sobe e desce. Em circunstâncias de zanga pode descer e depois volta a pedir tauba, pede perdão à pessoa, recupera o seu iman. Não é? Não, num momento enfraquece, mas procura sempre retificar. E faça seguir cada pecado com um ato virtuoso, com uma bondade. Não é? Quer dizer, faça que o hasana, a boa ação, esteja logo depois de uma má ação. Para que esta pague aquela. Tá? É assim, este é crente, mu'min é este. Está sempre a fazer isso. Está sempre a pedir tauba. Está sempre a fazer rujum, a voltar para trás, a se redimir. O mu'min é este. No entanto, o pecador é deficioso. É aquele indivíduo que o pecado, aquele nuqtatun saudá, predominou no seu coração. Predominou no seu coração. Ele se tornou um maligno, uma pessoa do mal. Então esse não tem, não tem, como posso dizer, sem tauba, sem arrependimento. Isso, o mu'min nunca é assim. O mu'min já não é. Essa não é característica de um mu'min, que já tem pecados que predominam no seu comportamento. Então é uma pessoa maligna. Ele, quando ouve um conselho, tem algo que chama em inglês de scapegoating. Procura logo, não sou eu, é aquele. Tem um bode expiatório. Tá? Característica do mu'min é esquivar acusação. Aliás, do mu'min não, do pecador. Sim. O pecador não reconhece o pecado que está em si. Não reconhece. Quando houve uma palestra que se fala de tauba, ele imagina os outros na cabeça dele. Molana está a falar de fulano. Molana está a falar de fulano, aquele fulano, esse está sentado ao lado. Está a falar dele. Está-se a esquivar. Este já é maligno, é prova de bala. Tá? Fez tanto pecado que já está com prova de bala, já está munido, já não encontra mais. Hasana não tem espaço para ele, as boas ações já não são para ele, são para os outros. Tá? Então não lhe atingem. Então ele sempre, quando alguém está a falar de um pecado, ele já está a imaginar a mãe, está a imaginar o primo, está a imaginar o trabalhador, imagina todos menos ele. É maligno. Essa pessoa é um psicopata, é um doente. É um doente mental. Ele já não assume culpas de nada. Não assume culpa. Em nenhum momento ele aceita que ele vê nos outros e ele está sempre. E muito, não porque ele já não reconhece, ele até reconhece o pecado mais do que qualquer um. Porque ele é grande praticante do pecado, ele vive com ele. Só que ele já está preparado para se disfarçar de tal maneira, não é? Porque ele conhece, ele vive a todo tempo. Então é falso. Tem pessoas que você sente que está esperando um homem muito falso. Então, às vezes, quando você descobre algumas coisas, você tem um susto. Eu nunca imaginei que uma pessoa... Porque eu sempre pensei, por que você sempre pensou que este indivíduo fosse perfeito? E está a ver uma coisa tão intensamente grave nele, que não faz sentido para si, não faz sentido uma pessoa que perfila a este nível que eu pensei. Então,
logo você está diante de uma pessoa que criou uma máscara, que criou uma outra imagem, tem dupla personalidade. Então a personalidade que você conhece é falsa. Este é maligno. Então ele se prepara para nunca ser visto. É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar." O munafiq estará na parte mais profunda do Jahannam. Subhanallah. Imagine que existem muitos outros pecados, mas aquele que vai estar lá embaixo, naquela parte preta, né? Tem um nome que chama aquele arroz que queimou. Tem um nome próprio. Então no Jahannam tem aquele arroz que queima. Esse arroz que queima do Jahannam será o munafiq. Então o munafiq é aquele indivíduo que perfila um padrão extremamente alto de piedade. Muito alto. Você não espera aquilo que você vai ver dele. Você não espera. Então, nota-se duas formas. Uma ele te surpreende pela gravidade do seu ato, mas a outra você não vai encontrar facilmente. Porque você só vai descobrir, tem duas formas. Ou é grave, ou é muito sútil. Você só vai começar a estranhar a pessoa, mas não sabe porquê. Ele faz tudo de bem. Não sei porque eu não gosto dessa pessoa, mas ele está sempre bem. Ele faz tudo, mas simplesmente alguma coisa. Porque a falsidade confusiona as pessoas do bem. Você não percebe um homem falso. Você não consegue chamamos de perceber e entender o seu caráter. Como é que é essa pessoa? Já o mu'min, você tem face. O profeta sallallahu alaihi wasallam, por exemplo, diz no hadith: "Al-mu'min ma'laf." O crente é de fácil acesso. O crente é de fácil acesso. É uma pessoa que você se dá com ele facilmente. Por isso que disse: "Idha al-mar'u la yalqaka illa takallufan." Quando um homem só se encontra com formalidades. Há pessoas que têm muita formalidade. Essa é uma frase árabe. "Idha al-mar'u la yalqaka illa takallufan fada'hu wa la tudhhir alayhi ta'assufa." Se um homem, quer dizer, se está esperando alguém que sentes que para esse, eu sempre tenho que estar com formalidade. Deixa essa pessoa. As pessoas se encontram com facilidade. As pessoas, até crianças, puxavam a mão do profeta sallallahu alaihi wasallam. Até crianças eram atraídas por Rasulullah. Se veres uma pessoa que exige muita formalidade para se estar com ele, deixa aí. Pode haver muita falsidade. O mu'min ma'lafun é um lugar de afeto. Al-mu'minu ghirrun karimun. O mu'min é fresco, é alegre e é atrativo. Enquanto que o pecador te faz estranhar. Você sempre tem que se virar para encontrar com ele. Você pensa 10 vezes para estar na companhia dele. Mas não é porque ele está a mostrar ser pecador ou alguma coisa. Não, mas por que tem que ser assim? Por que não é fácil esta pessoa dar acesso? Então, deixa essa pessoa. Seja uma pessoa acessível, de fácil acesso, fácil comunicação. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam era assim. Fácil comunicação, alegra as pessoas, alegra estar na sua companhia. E é isso que é ser crente. Isso estou a referir essas palavras. É apenas para nós mudarmos a nós mesmos. Isso que está-se a falar, não estou em nenhum momento a apontar dedo a ninguém. Estou a mostrar alguns elementos que podem estar em mim e em todos. Crio muitas condições para conversar com as pessoas. Há muita dificuldade, muita formalidade. Por quê? Quem eu sou? Por que eu mereço tanta formalidade assim para as pessoas chegarem a mim? Por que as pessoas não chegam a mim tão facilmente? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as pessoas chegavam facilmente. Não tinha muitos requisitos para se encontrar com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Era ma'alafun, um lugar de afeto. Facilmente você gostava dele, ouvia boas coisas dele e não lhe surpreenderia. Não é uma pessoa imprevisível. Você está aí e não sabe o que vai acontecer. As pessoas dizem: "Não, eu não sou eu sou muito nervoso." Você não é nervoso, é mal educado. Não é nervo, não existe pessoa nervosa. Existem pessoas que não foram educadas a lidar com a diferença. Não pode existir uma pessoa que diz que não sou eu sou nervoso. Quer dizer, você é nervoso. Por que só é nervoso com fracos? Nunca é nervoso com pessoa mais forte que você. Por que não é nervoso com polícia? Quando tem chamboco. Você só é nervoso com as pessoas, com subordinados, com pessoas inferiores. Não é nervoso com teus superiores, com pessoas que têm capacidade de lhe causar alguma coisa. Então você só ficou nervoso porque você construiu, está a perceber? Arrogância dentro de si. As pessoas lhe acostumaram porque também não lhe colocaram no seu lugar, está a ver? Então você
se comporta assim, diz que eu não suporto, eu não aceito. Por que você não aceita e os outros aceitam? Tem que aceitar. Este mundo foi criado para várias pessoas diferentes. Allah criou-nos assim, diferentes. Então tem que aceitar comportamentos diferentes, tem que aceitar fraquezas em si ou nos seus trabalhadores. As pessoas falham. Kullu bani Adam khata. Todo filho de Adam é errante. Então por que você não permite um erro? Por quê? Por que intransigência? É imã, não é imã que faz isso. O profeta sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik, disse: o profeta nunca me chamou a atenção em nada, vivi com ele. Hadith como é 10 anos ou 20? Hadith, 10 anos. 10 anos na companhia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Que o profeta sallallahu alaihi wasallam era, como a gente diz, não, esses outros não são rigorosos, eu sou rigoroso. Então Rasulullah não era rigoroso, mas nunca me criticou, nunca me chamou nomes por cometer um erro. Por que é que o teu imã faz você se tornar intransigente? E o imã dos outros não faz disso? Nem do profeta fez isso. Então, prezados irmãos, o pecado existe. Quando nós não seguimos aquele comportamento desejável. Pronto, você está no pecado. O pecado é aquele que fica oculto no seu coração e incomoda no seu coração. Você sozinho sabe que está a fazer mal. E você detesta que as pessoas notem aquilo. Esse é o maligno. O maligno, é por isso que é muito falso. Ele está sempre atento ao que as pessoas estão a ver, o que estão a ver dele, porque ele conhece o pecado e não quer que as pessoas vejam que ele está a errar, que ele está guardado ou cercado, ou vive no mal. Mas uma pessoa bondosa não tem nada por esconder. Não está muito atento, até falha, porque ele pensa que está sempre a fazer o bem. Pessoas que não falham, dizem assim, na educação, se você tem um filho pequenino, vê erra muito, outro nunca erra, cuidado com esse nunca erra. Às vezes aquele que erra, ele está vivendo naturalmente, e aquele que você nunca vê erro dele, ele está a armar, porque nós somos falhantes todos. Então aproxima-se mais esse que não está a falhar, que não erra, porque pode estar a construir uma falsa personalidade. Nós todos erramos. Então nas crianças há de haver uma muito metódica, muito organizada, muito certo, nunca falha. Quem falha são os outros. Cuidado que está a criar um psicopata, tá? Pode ser o caso, mas pode ser o caso também de ser um bom rapaz. Mas nós, por natureza, não é? Somos falhantes, erramos. Então é normal nos seus filhos ver, cometeu erro aqui, cometeu erro aqui. Quando nunca erra, sempre quem erra são os outros. Deve estar a começar muito cedo, não é? A se tornar maligno. Então, desculpa, não estou a ver o horário. Está certo esse relógio? Então, prezados irmãos, devemos todos procurar ser pessoas do bem e ser pessoas abertas, honestas e procurar ser pessoas de fácil acesso. Pessoas abertas, livres de comunicação, não pessoas com hidden agendas, com coisas ocultas na cabeça. Ninguém sabe o que ele vai te dizer amanhã. Não fala, não diz o que sente. Difícil acesso, não sei como ele pensa. Estranha essa pessoa, se você não sabe como ele pensa. Aproxima-se daquelas pessoas que você sabe como pensam, conversa facilmente, então não será surpreendido. Mas uma pessoa que tem agendas ocultas é que vai lhe surpreender. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça de mim um piedoso e todos nós nos tornem piedosos. E que Allah subhanahu wa ta'ala faça nós melhor do que aquilo que as pessoas esperam de nós. E que a nossa parte interna seja melhor do que a nossa aparência. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.